Você está sintonizado no Agenda Econômica, que hoje está discutindo o Plano Safra da Agricultura Familiar, período 2012-2013. O nosso convidado é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Pepe Vargas. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Ministro, vamos ainda tocar alguns números que revelam, inclusive diante de críticas que há à agricultura familiar, a eficiência desse modelo de agricultura. Porque os números indicam o seguinte: a agricultura familiar é um segmento estratégico para o desenvolvimento do país. Além de ser responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros todos os dias, responde por 38% da renda agropecuária e ocupa quase 75% da mão de obra no campo. Esse quadro seria uma expressão de eficiência. Porém, tem aí um contrapé. Os movimentos sociais, os especialistas ligados à reforma agrária estão reclamando que o projeto da reforma agrária está paralisado atualmente no Brasil. Como é que o senhor toca isso? Não, ele não está paralisado. É importante dizer o seguinte: a situação hoje, no que tange à questão agrária, necessidade de famílias a serem assentadas, é completamente diferente de 10 ou 15 anos atrás. O que a gente tinha no período anterior? Nós tínhamos baixo crescimento econômico, um processo de exclusão social muito forte, não só no Brasil, em toda a América Latina. Ficamos 20 anos praticamente sem crescer, tanto que se fala das décadas perdidas. Bom, e esse processo, uma urbanização acelerada, mas muita gente que saía do campo para a cidade e não conseguia oportunidades na cidade, às vezes tentava fazer o movimento de retorno ao campo, quando não diretamente, seus filhos tentavam fazer o movimento de retorno ao campo. Bom, isso significa que nós chegamos ali nos anos 80, nos anos 90, até o início dos anos 2000, num cenário em que o número de acampados, o número de conflitos era muito grande. Existem conflitos? Ainda existem. Existem acampados? Ainda existem, mas houve uma redução disso. Então, a pressão... Por que houve a redução disso? Porque nós entramos num outro ciclo, um ciclo de crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social e produtiva. São milhões de pessoas que conseguiram emprego. Então, há uma pressão menor de pessoas que buscam alternativas, tentando encontrar um pedaço de terra para ser assentado da reforma agrária. Mas é importante dizer que ainda há, obviamente, pessoas acampadas. O número de assentados, ele não será números tão significativos, digamos assim, anualmente, como era há 10 anos atrás. Porque havia grande necessidade, porque tinha muita gente. Hoje o número diminuiu e nós também estamos focando da seguinte forma. O ano passado foram pouco mais de 22 mil famílias assentadas, né? No início do ano, o INCRA anunciou uma meta para esse ano um pouco superior a isso. Essa semana mesmo nós publicamos 21 decretos de desapropriação de áreas, né? Então a reforma agrária, ela continua. Agora nós queremos incluir a reforma agrária numa rota de combate à pobreza extrema. Quer dizer, nós temos o Brasil sem miséria. Onde é que nós temos que agir prioritariamente? Eu não digo exclusivamente, mas qual é a prioridade? É agir nas regiões onde a gente tem combinação de concentração fundiária e pobreza extrema. Porque daí está diretamente ligado uma coisa com a outra. Então ali é a região prioritária para a gente agir na questão da reforma agrária. Outra coisa, o acampado. Não há razão nenhuma para que um acampado não entre no cadastro único de programas sociais do governo. Se for público elegível, ele pode entrar já direto no Bolsa Família, pode entrar num programa de capacitação. O que estaria impedindo isso? Até hoje não foi feito. Nós queremos fazer assim. Vamos fazer assim. Aí né? Isso ficaria a cargo do MDA ou do MDS? Não, é um trabalho conjunto. Exatamente. Nós temos que dar mais transversalidade às políticas públicas. Nós não podemos achar que os assuntos do público da reforma agrária é só assunto do INCRA. Tem uma parcela deles que vão ter diálogo com o MDS, tem uma parcela deles que vão ter diálogo com o Ministério da Educação, através do Pronatec, do Pronacampo, Programa Nacional de Educação Técnica, Programa Nacional de Educação no Campo. Um conjunto, dependendo do INCRA, até o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Nós temos que dar mais transversalidade, nossa ideia é essa, né? Habitação. Nós temos o Minha Casa Minha Vida, e que está no rural também, desde o ano passado. Tem o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Para vocês terem uma ideia, hoje um assentado da reforma agrária,
ele recebe o crédito de instalação. No crédito de instalação está embutido a construção da moradia. Só que o indexador do crédito de instalação do INCRA é a taxa Selic. Quebra qualquer um. Mas não tem como. Nós vamos mudar isso também, não é possível isso. E o Minha Casa Minha Vida, na faixa de 0 a 3 salários mínimos, que é o programa, então vou falar do Programa Nacional de Habitação Rural, 0 a 3 salários mínimos, tem subsídio de 96%, é 25 mil para fazer a casa, a moradia, e vai pagar 4 parcelas de 250, de R$1.000. 4 mil reais. Né? É o que ele vai pagar. Bom, então nós pegamos o mais lascado, que é o assentado da reforma agrária, e não subsidiamos tanto quanto... Então, nós temos que levar o Programa Nacional de Habitação Rural para a reforma agrária também, para o assentado INCRA. E, portanto, pensar um processo de maior qualidade nos assentamentos. Nós temos assentamentos maravilhosos, que se desenvolveram magnificamente. Nós temos assentamentos que exportam, nós temos assentamentos que produzem produtos orgânicos, nós temos assentamentos que estão com os seus produtos nas gôndolas das maiores redes de supermercados do Brasil. Fornecem para o PAA, fornecem para o PNAE. Então tem muita coisa boa, bonita e que deu certo na reforma agrária. Mas tem assentamentos Mas também que tem assentamento que, só sobrevivem. Que estão mal, porque foram colocados numa área com baixa aptidão agrícola, longe de mercados, longe de infraestrutura, de logística, de tudo. Bom, aí não tem como dar certo, né? Ministro, o seguinte, é claro que o governo, quando apoia a agricultura familiar, pensa muito na produção, na qualidade da produção, abastecimento, geração de receitas e vai por aí afora. Mas um outro objetivo do mesmo tamanho, vamos dizer assim, é a qualidade social, a qualidade de vida e principalmente a questão da juventude que normalmente não vê muito futuro na agricultura pelos padrões de desenvolvimento brasileiro. O senhor mesmo falou que o desenvolvimento, a retomada do crescimento econômico, a pressão sobre a reforma agrária diminui, obviamente, e tal. E tem um estudo da ONU, recentemente divulgado, que diz que em 8 anos, os países do Cone Sul, estamos falando Brasil, Uruguai e Argentina, nesses países 90% da população vai estar na cidade. Parece que entra em conflito com o futuro do desenvolvimento agrário. Como o senhor analisa isso? Nós vamos ter um novo padrão, por exemplo, de agricultura familiar, onde a pessoa possa trabalhar no campo e morar na cidade pequena, considerando que 50% de toda a população vai morar em cidade de menos de 500 mil habitantes. Como o senhor avalia esse imbróglio que está se dando entre urbanização ainda acelerada, embora vai se estabilizar em 90%, 92%, e o futuro da agricultura familiar? Olha, de fato, essa é uma preocupação nossa, né? Se a gente vai ver o mundo rural brasileiro, a gente vai dizer assim, a tendência é envelhecimento e masculinização, por causa da migração dos jovens, principalmente, o jovem e a jovem. As meninas migram mais do que os meninos para a cidade, inclusive. Ah, é? É o dado, por isso que eu digo, é envelhecimento e masculinização. Inverte, né? Que a lógica era anterior. As meninas saem mais do que os meninos. Isso é uma preocupação não só nossa do governo, a gente tem discutido, criamos uma câmara de discussão para tentar encontrar, primeiro entender o fenômeno. Se a gente não compreender bem o fenômeno, a gente não vai ter os instrumentos adequados. Segundo, ao entender o fenômeno, tentar produzir políticas públicas. Nós temos, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, políticas voltadas à juventude rural. Nós temos o Pronaf Jovem, é uma linha de crédito que tem taxas de juros mais baixas para o jovem abaixo de 28 anos poder desenvolver produtivamente algum projeto na propriedade familiar. Mas ele tem sido pouco acessado, né? Nós temos no Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde o filho do agricultor familiar, ou o agricultor familiar que tem pouca terra, pode fazer um financiamento e adquirir terra para ampliar a sua propriedade ou iniciar uma nova unidade produtiva familiar. Aí já é mais efetivo a juventude. Nós temos aí cerca de 1/3 dos contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário são jovens até 28 anos que acessam ele no momento da assinatura do contrato. Outro dia eu entreguei um título para um rapaz de 19 anos que estava adquirindo a terra dele, filho de um agricultor familiar, e eu pedi para o menino, por que você está comprando terra tão nova assim? Diz, eu vou casar, eu quero ter a minha propriedade. Né? Então tem esses detalhes. Agora, o que nos parece assim, eu digo, compreender o fenômeno significa que a gente está
produzindo estudos, inclusive acadêmicos, pedindo pesquisa sobre isso. Mas tudo indica que duas coisas são muito importantes. Tudo indica. Primeiro, a autonomia financeira do jovem, econômica do jovem. A terra é do pai e da mãe, ele trabalha numa unidade familiar. Essa terra é pequena, não tem como fracioná-la para ele ter um pedaço para ele desenvolver e ter o dinheirinho dele no bolso. Então ele vive sempre da mesada, né? Aí o sujeito tem 24, 25, 26 anos e continua dependendo do recurso que o pai e a mãe alcançam para ele. Então o que faz? Ele vai para a cidade, num momento como esse, que tem uma política de emprego mais efetiva, ele consegue um emprego, ele tem salário todo fim de mês, para comprar o que ele quer, isso aí né? Bom, esse é um elemento. Então nós temos que pensar formas de como a gente pode construir. O Pronaf Jovem foi concebido para ser assim, né? Mas ele não tem dado resposta efetiva, estamos estudando por quê. Uma outra questão importante é a educação. Os livros didáticos e a pedagogia, metodologia pedagógica na escola rural é igual ao da cidade. Não está adequada à realidade do mundo do campo. No Programa Nacional de Educação do Campo, que a presidenta Dilma lançou agora em abril, o Ministério da Educação assumiu o compromisso de, a partir de 2013, os livros didáticos para as escolas rurais serem livros didáticos específicos para a realidade da escola rural. Tem uma experiência muito interessante que eu tenho dito que a gente tem que olhar com olhos mais, botar a lupa ali e ver. A experiência das escolas famílias agrícolas ou escolas famílias rurais, conforme a região do país muda de nome. São iniciativas da própria sociedade. Eles constituem um método pedagógico que eles chamam de pedagogia da alternância. Respeita os ritmos e os tempos do meio rural, porque tem a safra, tem a poda, tem não sei o quê. Então a escola também tem que se adequar, porque aquele jovem também ajuda no trabalho familiar. O Pronera já contempla um pouco mais essa filosofia. Então, né? essa ideia da pedagogia da alternância que essas escolas famílias agrícolas estão desenvolvendo é muito interessante. O que os estudos mostram? Que o jovem que estuda numa escola família agrícola, ele tem maior permanência no meio rural. Porque a escola, inclusive, discute um projeto produtivo na propriedade familiar, ele fica um tempo na propriedade, um tempo na escola. Muito interessante. Até hoje, a legislação brasileira não permite repasse de recursos públicos para as escolas famílias agrícolas. O Fundeb, por exemplo, não pode custear, não pode manter recursos para manutenção. A presidenta Dilma encaminhou o projeto que permite que o Fundeb... Tem muita trava que é interna, né? Tem trava, nós temos que tirar essas travas. E acho que a escola formal pública tem que olhar essa experiência e talvez levar essa pedagogia para dentro da escola pública também. Isso, vamos falar um pouco de extensão, porque considerando que o Brasil já teve no passado um sistema como o Embrater, que era muito nacional, capilarizado, né? Tinha uma estrutura ampla de assistência técnica e extensão rural, o montante que foi dado agora, no plano safra da agricultura familiar, alcança 542 milhões de reais para essa rubrica. Mas como houve essa demolição de um sistema no passado, será que não é preciso fazer uma recomposição? Porque muita coisa foi demolida. E isso aqui não é um recurso ainda tímido para as necessidades? De fato, ali no início dos anos 90, foi extinta a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Com a extinção da Embrater, cessaram-se os repasses aos órgãos estaduais de assistência técnica e extensão rural. Muitos, inclusive, fecharam, deixaram de existir. Então, houve um grande retrocesso numa política pública de assistência técnica e extensão rural. Isso condenou os agricultores de menor renda a depender da assistência técnica do vendedor de agrotóxico. E os de maior renda... assistência técnica. Eu estou dizendo que foi a assistência técnica que sobrou para eles, né? E os de maior renda eles resolveram de outra forma, as cooperativas às vezes ajudavam, enfim. Bom, isso começou a mudar a partir de 2003. Em 2003, no início do governo do presidente Lula, houve uma decisão de que se retomaria a política pública de assistência técnica e dada que a maioria do público que necessitaria disso seria dos agricultores familiares, ficou lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na transição, já se negociou um volumezinho de recursos para assistência técnica, mas era muito pequeno. Em 2003, no orçamento da União, tinha 42 milhões de reais para assistência técnica. Neste ano nós temos 540. Então houve um crescimento. E houve um renascimento. Hoje nós temos órgãos estaduais de assistência técnica nos 27 estados da federação. Estados que tinham extinto criaram de novo, estados que não tinham criaram.
Nós temos já 27 estados da federação com órgãos de assistência técnica, nós repassamos recursos para eles, nós contratamos entidades não governamentais que atuam no setor, mas esta retomada criou um grande debate que precisa ir além, a ideia que se defende é que precisamos universalizar o acesso à política de assistência técnica. E para isso o debate que está sendo feito, a própria presidenta Dilma lançou o desafio da gente criar um órgão nacional de assistência técnica que vá além dessa política que a gente... Ou seja, vamos voltar a ter uma expertise nessa área que tinha sido destruída. Né? Remontar a um pouco, geração saúde, ministro. Há nos planos do governo a ideia de apoiar a expansão da agroecologia. No entanto, as estatísticas apontam também que o Brasil é um dos maiores consumidores, como o senhor também já passou rapidamente sobre isso, do agrotóxico do mundo, quer dizer, um dos maiores importadores. Claro, a agricultura é grande, caminha junto isso aí. Como encarar essa contradição, quer dizer, a agricultura familiar, como colocar a agricultura familiar dentro de uma expansão da agroecologia? Você pegou muito bem. Os números de agrotóxicos no Brasil são assustadores. O Brasil, o ano passado, consumiu 5,5 kg de agrotóxico por habitante. É campeão mundial. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Então, nós temos que mudar esse cenário. São duas coisas. Primeiro, nós temos que, para aquele produtor que não produz organicamente, não produz agroecologicamente, ele também tem que usar esse agrotóxico de forma mais adequada e racional. Então, todas as chamadas públicas de assistência técnica que nós estamos fazendo a partir deste ano, a partir desta safra, elas têm aquilo que a gente chama rota da sustentabilidade. Nós queremos todos esses, porque nós pagamos por essa assistência técnica, então nós vamos monitorar aquilo que a gente chama de assistência técnica visando o manejo adequado do solo, da água, né, e dos insumos, para que haja um manejo mais adequado, inclusive nesse aspecto. Só aí já dá para reduzir muito agrotóxico. Segunda-feira, o Diário Oficial da União publicou o edital que lançou o Programa Nacional de Agricultura Ecológica e Produção Orgânica. Né? O que esse decreto prevê? Ele prevê as diretrizes dessa política, prevê os instrumentos que vão ser utilizados e prevê uma governança com participação social, tem um Conselho Nacional que vai discutir a formulação dessa política, e uma Câmara Interministerial, que envolve alguns ministérios que têm interface com o tema. Foi um debate que a gente fez ao longo do primeiro semestre, e foi lançado o edital, agora temos que fazer essa política acontecer. Já tem muita produção orgânica e agroecológica no Brasil, nós temos um espaço extraordinário, inclusive, para exportação disso, tem um mercado internacional onde países vizinhos com menor capacidade do que nós têm mais presença do que nós nesse mercado. Ministro, uma coisa prima, já que está terminando aqui nossos programas, eu queria aproveitar uma resposta rápida do senhor sobre prima da agroecologia, a agroenergia, né, que é a energia renovável. O Brasil tem um discurso internacional vocalizando a defesa aí, com sucesso do etanol, do biocombustível. No entanto, isso tudo é feito pela agricultura empresarial. A agricultura familiar não foi incorporada. E nós sabemos que existem projetos, propostas e algumas experiências bem-sucedidas de microdestilarias que regionalizariam a produção, evitariam o turismo do álcool, como nós sabemos, o álcool é produzido em Ribeirão Preto, consumido em Rondônia, e daria renda e emprego para a agricultura familiar. Além de que a fabricação da microdestilaria permitiria reanimar ou estimular a produção industrial local. Por que isso não é, digamos, estimulado pelas políticas públicas? Veja bem, o modelo de produção do etanol é um modelo complexo, né? Às vezes se discute, mas por que não põe mais etanol na gasolina? Porque, veja bem, porque o modelo baseado no modelo empresarial, o que ele faz? O preço do açúcar subiu no mercado internacional, o pessoal produz menos etanol e produz. Quer vender, fazer açúcar, né? O setor privado vai fazer isso. Enquanto o etanol for depender do agro, digamos assim, vai acontecer isso.
o cara que produz açúcar e álcool, se o preço do açúcar estiver mais alto, ele vai produzir mais açúcar que álcool. Então, eu acho que essa é uma tarefa também, né, para a Petrobras. A Petrobras tem a Petrobras Biocombustíveis. Com certeza, ela tem que dar uma estabilidade maior na produção de etanol brasileiro para que se use mais o etanol misturado à gasolina ou puramente o etanol. Porque tem essas oscilações de mercado. Agora, o preço do açúcar caiu lá embaixo. Então, aí eles querem produzir mais etanol. Mas se der uma subidinha logo em seguida, eles vão produzir mais açúcar. É uma gangorra. É uma gangorra. Então, nós não podemos ficar dependente disso. Agora, você falou muito bem, tem microdestilarias que pode acontecer. Aonde que está acontecendo a participação da agricultura familiar no programa de bioenergia ou biocombustíveis no Brasil? É no biodiesel. Né? Ali, o Brasil, eu acredito, eu não conheço nenhum outro exemplo. O Brasil, acho que é o único exemplo no mundo de ter um programa de biocombustível com um corte social, que é o selo combustível social. As empresas que produzem o biodiesel, conforme a região do país, se elas adquirirem um determinado percentual da sua matéria-prima para fazer o biodiesel de agricultores familiares, ela tem uma participação diferenciada nos leilões de compra do biodiesel. 80% do volume de biodiesel adquirido, a empresa tem que ter o selo combustível social. Significa que ela tem que ter uma compra da agricultura familiar. Pode ser na soja, pode ser no Dendê, pode ser em qualquer matéria-prima que produza biodiesel. Este ano nós estamos estimando aproximadamente R$1,5 bilhão de reais que serão adquiridos diretamente da agricultura familiar por parte das empresas que produzem biodiesel. O nosso programa Agenda Econômica está terminando. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença aqui do ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Pepe Vargas, e também agradecer a participação do jornalista, meu colega Davi Emerick. Caso você queira fazer sugestões ou críticas, você pode entrar no site www.senado.gov.br/TV e também baixar esse ou outros programas da TV Senado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado e até o próximo Agenda Econômica.